viu, Mário? Estamos gravando. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita alegria que iniciamos essa sessão de lançamento do livro dos professores, né? Expedito Wellington Chaves Costa, da professora Maria João Massalo. Antes da gente fazer as devidas apresentações, eu gostaria de começar essa sessão, né, pedindo para todos os presentes que a gente pare 30 segundos, né? Fique da maneira que você quiser, de olhos abertos ou fechados, fique à vontade. Mas esses 30 segundos, eles simbolizam as nossas condolências pelas mais de 900 pessoas mortas por esse vírus no mundo inteiro. Ele simboliza mais de 130 mil brasileiros que já se foram. Esses 30 segundos simboliza também o sofrimento e o nosso reconhecimento do sofrimento dessas quase 1 milhão de pessoas que perderam seus entes queridos. Em nome de todos eles, de todas essas famílias, eu gostaria que ficássemos 30 segundos em silêncio, como uma deferência a todo esse sofrimento, porque passamos agora. Muito obrigado, né? Gostaria, nesse momento, na pessoa do professor Francisco Bruno Rodrigues Silveira, coordenador do curso de letras do IFCE Campus Crateús, gostaria de, em nome dele, né, saudar toda a comunidade docente, não apenas de nosso campus, mas também todo e qualquer docente que venha a se juntar a nós nessa tarde de hoje. Em nome da nossa aluna Tainá Pérez Bezerra Silva, gostaria de saudar todos os discentes que vão passar por essa sala para ver o lançamento desse livro, tá? E fico à vontade, ficam todos convidados para esse momento e todos sintam-se saudados. Nesse exato momento, né, vamos apresentar o projeto, né? Esse é o primeiro momento, esse é o quarto Café com Letras e Pedras. Eu vou falar um pouquinho desse projeto, principalmente para a professora Maria João Massalo, né, que não conhece. Professora, nós estamos numa macro-região do estado do Ceará, já no nordeste do Brasil, chamada de Sertões de Crateús, né? E aqui, historicamente, tem sofrido muito com escassez de água, tem sido uma região bem sofrida em aspectos, né, nesses aspectos hidrográficos. E uma das coisas que eu percebo caracterizando essa região e essa cidade são as pedras. Uhum. E quando eu estava na coordenação do curso, eu lembrei do café, eu queria esse espaço de diálogo, né, que nós dialogássemos com colegas do Brasil inteiro e fora do Brasil, como é o nosso caso agora, e daí veio a ideia do Café com Letras e alguma coisa que caracterizasse o sertão, né, e me veio a palavra pedras. Os meus colegas de letras gostaram da palavra pedras e ficou Café com Letras e Pedras, e nós estamos agora na nossa quarta edição. Hoje, a quarta edição
né, do Café com Letras em Pedras. Tem sido extremamente gratificante, enriquecedor para nós, esse projeto, porque o projeto anterior, a edição anterior, foi em maio do ano passado, e nós tivemos a presença de 4 egressos do nosso curso, que já estavam concluindo seus trabalhos de mestrado, né? Então, para nós, no ano passado, eles já estavam concluindo, né, apresentando o que estavam fazendo no mestrado, já egressos desse curso que a senhora está conhecendo mais de perto hoje, né? Inclusive, um desses está acabando de entrar, Luiz Isaac. Luiz Isaac estava no terceiro Café com Letras em maio do ano passado. E logo em seguida, agora no início do ano, nós tivemos a publicação de um livro que foi coordenado pelos egressos desse curso, né? Então, nós temos a grande satisfação desse projeto ter realmente ele está colocando em prática o objetivo que a gente sonhou para ele, né, de manter a conversação com os pares estreita e ser um espaço de diálogo e de interação linguística e cultural. E agora, com a nossa grande alegria, né, eu não achava que nós iríamos, em plena pandemia, né, estar aqui no quarto Café com Letras e Pedra, com o lançamento do nosso primeiro livro de letras, né, pelo professor Wellington e por a senhora. Então, é uma grande honra de dizer que essa é a nossa grande conquista do quarto, né, a quarta edição do projeto. Agora, vou apresentar para quem chegou agora, né, a professora Maria João Massalo, que é professora auxiliar com agregação e diretora do programa de doutoramento em Linguística na Universidade de Évora, né, no qual o professor Wellington estudou, né, e o fruto desse estudo está aqui e agora sendo lançado. O interesse pela linguística teórica e pelo português língua estrangeira tem definido uma grande parte dos seus caminhos de investigação. É investigadora do Centro de Estudos em Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade de Évora, integrando o projeto de investigação para a história da gramática e do ensino do português como língua estrangeira, séculos 17 ao século 20. Fundadora, com Maria Célia Lima Hernandes, do CILMELP, Simpósio Mundial de Estudos em Língua Portuguesa. Seja bem-vinda à nossa casa, ao nosso quarto Café com Letras e Pedras, professora. Agora, é desnecessário eu ler o lápis do professor Wellington Costa, depois de 5 anos de convívio, né, Wellington? 6 anos de convívio, eu não preciso de lápis do Wellington Costa, não preciso de ler nada, né, porque é tudo muito evidente. Eu vou começar da maneira que ele apresentou o trabalho dele para mim. Em fevereiro, né, desse ano, quando nós nem imaginávamos o que estava por vir, o Wellington me presenteou com um livro, esse livro aqui que vocês estão vendo, e ele disse o seguinte, no oferecimento: ao amigo de todas as horas, com apreço pelo incentivo à minha qualificação acadêmica. Forte abraço, Vilmar, de Wellington Costa, fevereiro do ano da pandemia de 2020. Né? Então, quem é o professor Wellington Costa para nós? Juntamente com o professor Nonato Furtado e Francisco Ferreira de Souza, ele é o pai do curso de letras, né? Um desbravador, literalmente um bandeirantes das letras no interior do estado do Ceará. Nós ficamos a aproximadamente 350 quilômetros, né, da capital do estado, e você imaginar dentro dos institutos federais, professora Maria João, nós somos o primeiro curso de letras no âmbito de 31 campi do Instituto Federal do Ceará, né? E estamos entre talvez os 5 primeiros cursos de letras de toda a rede nacional. Isso não é pouca coisa. Isso aconteceu graças, né,
graças à visão empreendedora, graças ao comprometimento, né, científico e profissional desses 3 colegas e amigos, né, dos quais o professor Wellington é o que está sendo homenageado aqui hoje. Para além dessa pequena história, o Wellington foi nosso coordenador até hoje. Eu o chamo de chefinho, ele não gosta, né? Porque ele já saiu da coordenação, já passaram 2 coordenadores, nós estamos no 3º coordenador. E até hoje eu mando a mensagem para ele. Oi, chefinho, tudo bem? Ele disse, não, nada de chefe, eu não quero saber de chefia, não. Esse é o Wellington, né? É o professor desbravador que veio para o sertão, saiu da capital para transformar pedras em letras. E esse é o Wellington, que atravessou o Atlântico, né, para encontrar a professora Maria João Massalo, em Évora. E esse é o professor Wellington Costa, que nesse momento nos brinda com a publicação do primeiro livro no âmbito do curso de letras do Instituto Federal do Ceará, a nível de docentes, né? Porque nós já tivemos os egressos que já publicaram. Então, Wellington, não tem mais o que falar, é isso, é dizer que você para nós é esse vetor de visibilidade, né? Onde você vai Crateús, onde você vai a cultura, vai a língua, está tudo no seu livro, está tudo no seu trabalho, certo? Então, não tenho mais o que falar além disso, porque você, a sua obra e a sua trajetória já falam por si só, tá? Eu só tenho que parabenizar de novo e dizer da minha alegria e do meu agradecimento de você ter me escolhido para participar desse momento histórico para o nosso curso, né? Que prestes a completar 8 anos agora em janeiro, né? Prestes a completar 8 anos, nós temos a primeira publicação, né, de um livro e já temos alunos já no doutorado, professora Maria João, né? Alunos que saíram das nossas cadeiras já estão no doutorado por aí, certo? Então, eu passo a palavra agora para a senhora, né, para a senhora fazer uso da palavra e continuar a nossa alegria nessa tarde, né, que estamos tão distantes, mas tão próximos, né? Então, muito obrigada. Eu espero que se ouça bem. Conseguem ouvir-me? Sim, muito bem. Então, é um prazer, é uma honra poder estar com os colegas hoje e com os alunos também do campus de Crateús. E o que eu quero agradecer é esta iniciativa do Café com Letras e Pedras, que me parece muito boa e está de parabéns em continuar. Não podemos baixar os braços, apesar da epidemia e de todos os reveses que nos abalam um pouco, mas temos que continuar com o nosso trabalho e todos em rede, se é em rede que podemos fazer, continuar com o nosso trabalho. Eu gostava de dar uma palavra especial ao professor Wellington Costa. Foi um enorme prazer trabalhar com ele. O que um professor pode almejar é ter um aluno dedicado, como foi e é e continua a ser, dedicado, determinado, honesto, perseverante, trabalhador e muito bom investigador. O Wellington realmente é um dos, digamos, dos orgulhos do curso de doutoramento em Linguística da Universidade de Évora. Eu já não sou chefinha também, deixei em fevereiro de ser diretora do doutoramento, fui diretora durante 6 anos, agora é a minha colega Maria do Céu Fonseca, mas continuamos e é sempre bom recebermos novos doutorandos que depois espalham nos seus locais de trabalho também a possibilidade de formar novos investigadores e, como bem disse, já têm alunos vossos a frequentar o doutoramento.
Eu dou-vos também os parabéns por estes 8 anos do curso de Letras. Fiquei muito orgulhosa ao saber que já sabemos muita coisa uns dos outros, eu já sabia muita coisa do Wellington, mas agora fiquei a saber ainda mais. E o Wellington sabe que a região do Alentejo, onde fica a Universidade de Évora, também é uma região do interior, digamos assim, em Portugal, porque é um país pequenino, mas somos interior. E provavelmente temos muitas parecenças, portanto temos que fazer muito pelas nossas regiões, que são regiões empobrecidas, e o saber realmente é uma das ferramentas, das armas para levarmos para a frente a cultura, o saber. O Wellington, este livro é, como vocês sabem, um trabalho excelente, e eu tenho a honra de estar como coautora. É uma honra da qual sou devedora à boa vontade do Wellington Chaves Costa. E então só tenho a dizer que vos desejo tudo de bom, e estou aqui em Portugal, em Évora, disponível para continuarmos a trabalhar em várias iniciativas e para ajudar no que puder aqui a partir do Departamento de Linguística e Literaturas da Universidade de Évora. Muito obrigada. Quem agradece somos nós, professora. Eu queria só aproveitar agora, antes do professor Wellington falar, uma curiosidade que era para ter perguntado antes. A senhora conhece o professor Carlos Gouveia, da Universidade de Lisboa? Conheço, sim, conheço. Conhece, né? Tá, tudo bem. Uma curiosidade. Sim, a gente trabalha na mesma área. Trabalha na mesma linha teórica, ok. Na mesma área de atuação. Sim, conheço. Tá, muito obrigado, então. Bom, gente, então agora a gente convida, né, a estrela maior dessa nossa tarde, né? O professor Wellington Costa vai compartilhar com a gente o que é que significa essa publicação para ele, né, na vida dele como esse desbravador, como esse bandeirante, o que é ser bandeirante nos sertões de Crateús, o que é atravessar todo o Atlântico, né, para ir procurar o ensino, para se especializar, né, e trazer para nós, enriquecer o nosso curso de letras, enriquecer nosso currículo, enriquecer nossos projetos. Então, é exatamente agora o professor Expedito Wellington Chaves Costa quem vai nos dizer o que é que isso significa e o que é que significa esse livro, né, para o contexto dos nossos estudos aqui no curso de Letras de Crateús. Professor Wellington, por favor, agora a vez é sua. Boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de iniciar essa fala com agradecimentos, mais uma vez, à professora Maria João Massalo. Eu faço questão de tratá-la assim, porque é uma referência para mim na pesquisa, uma referência na docência e uma referência como ser humano, pela forma como me recebeu, desde o nosso primeiro encontro no auditório da Universidade Federal do Ceará, nossas primeiras reuniões, depois de outros encontros, tantos encontros em Évora que me trouxeram tanta satisfação em pesquisar ao seu lado, e em, principalmente, aprender demasiadamente com as sugestões, com as críticas e com todo o olhar tão criterioso, tão responsável que a professora Maria João Massalo dispensou a mim durante os nossos primeiros 3 anos, já estamos no 4º ano de conhecimento, mas durante os primeiros 3 anos de doutoramento, e agora ela me honra nesta parceria que nós firmamos e que objetiva ser permanente. Né? Eu costumo dizer à professora Maria João que eu não a deixo mesmo que ela, não a deixaria mesmo que ela quisesse me deixar. Eu não a deixaria, porque, de fato, nós encontramos muitas afinidades no campo da pesquisa
encontramos muita afinidade no campo da formação profissional das nossas áreas, e aproximar esses dois lugares, que são o Ceará e Évora, para um estudioso da língua, para um curioso da língua como eu, da nossa língua materna, que é o que melhor nos aproxima, o que melhor nos representa no mundo inteiro. Para mim é sempre uma honra ouvir os colegas portugueses, ouvir os colegas angolanos, ouvir colegas brasileiros, europeus, não é? Então, para um curioso em relação ao ensino da língua portuguesa, são sempre matérias que me agregam muito conhecimento. É sempre uma alegria a cada momento que falamos sobre estudos, e em especial a cada momento em que, de forma presencial, eu pude compartilhar oportunidades de debates, oportunidades de conversas informais nos bancos da Universidade de Évora, nos eventos, porque participamos no gabinete da professora Maria João, onde nos encontramos tantas vezes. Então, professora, a palavra que eu tenho para representar esse momento na verdade, são duas palavras, é alegria e gratidão. Alegria e gratidão por tudo, pelo percurso que temos feito e pelo percurso muito maior que temos à frente. Faremos ainda muitas trilhas neste percurso da pesquisa em língua portuguesa. Eu também agradeço as palavras gentis do meu amigo Vilmar de Souza, de fato é um amigo de todas as horas, como é o professor Francisco Ferreira, irmão de Vilmar e amigo já há 9 anos, né? Companheiro de Instituto Federal, e não pode estar conosco neste momento porque está em aula do doutoramento. Agradeço a presença dos alunos do curso de letras que aqui estão, dos colegas que aqui estão, da Dayana, professora, que está aqui à minha frente. Espero que daqui a pouco ela fale também com a senhora. Temos algumas pessoas da família também, a quem eu agradeço imensamente por compartilhar esse momento de alegria. Então, minha gente, a pesquisa é uma ação apaixonante. Então, quando nós encontramos um objeto que nos cativa para a pesquisa, ela deixa de ser um trabalho, já não é um peso. Pesquisar já não é um peso quando o pesquisador, de fato, se encontra, quando ele se identifica com o objeto. E isto aconteceu comigo, em especial no doutoramento, porque eu fiz uma mudança bastante significativa em termos de objeto de pesquisa entre o mestrado e o doutorado. O meu deslocamento, como Vilmar disse, da capital para o interior, e como eu sou de origem interiorana, toda a minha família e quando a minha família mudou-se para a capital, eu tinha poucos anos, e sempre tive uma relação muito intensa, porque nos períodos de férias, nós íamos à casa dos avós, casa da minha avó materna, principalmente, no interior, e por isto, nós mantivemos sempre uma relação muito intensa com o interior. E depois, a formação em língua portuguesa me mostrou que a nossa cultura linguística é um fantástico e inesgotável objeto de pesquisa. Quando eu percebi que as nossas formas de expressão mais populares e mais peculiares não devem ser motivos de diminuição do nosso posicionamento social, eu compreendi e me assumi como pesquisador da cultura linguística. São estas as razões que me levaram para este objeto de pesquisa no doutoramento. Entre o mestrado e o doutorado, eu precisei de alguns anos para amadurecer a ideia, inclusive para ter a clara convicção de que, como eu disse no dia da apresentação da nossa tese, lá no Salão de Atos da Universidade de Évora, quando não se sabe de onde vem, não se tem direção a caminhar. Então, muito claramente, eu me assumo como pessoa, como profissional e como pesquisador de uma cultura linguística popular que me honra. Eu levo a minha cultura linguística para onde eu for. E assim eu fiz. Por uma sugestão da professora Maria João Massalo,
o nosso trabalho de doutoramento foi escrito em variante brasileira da língua portuguesa. E ela me disse, justifique isto. E eu justifiquei dizendo que tanto o objeto quanto o meu lugar são aqui. O objeto é daqui e o lugar em que eu escrevi é este. Então, eu só posso levar este objeto e este lugar para onde eu for falar sobre este trabalho. E acredito que aquele júri, né, nas palavras que se usa em Portugal, aquela banca, aquele júri de doutoramento compreendeu esta perspectiva pela leitura que fez do trabalho e pelo conhecimento que todos os professores que estiveram naquela ocasião têm do trabalho da professora Maria João Massal. Então, a Universidade de Évora me recebeu muito bem, eu me senti realmente integrado e em casa na Universidade de Évora, a quem eu devo muito também. Então, aqueles corredores do térreo e a escadaria até o gabinete da professora Maria João estão entre os meus caminhos favoritos, não resta dúvida. Não é? E eu digo a todos, da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, que a cada oportunidade que eu tiver, eu irei a Évora, porque a Évora passou a fazer parte das minhas trilhas. Nas minhas trilhas de vida, Évora está, como a Universidade de Évora, e os colegas com quem conheci, com quem aprendi a conviver. E aí, em nome deles, professora Maria João, eu faço questão de citar a professora Ana Alexandra, que no seu gabinete também foi de tanta importância para os momentos de tirar dúvidas, para os momentos de apoio, para os momentos de sugestão durante todo o nosso trabalho de pesquisa. E a tese de doutoramento, portanto, resultou no livro que agora o professor Vilmar apresenta. Na verdade, eu preciso ampliar um pouco esta leitura e dizer que o livro que o professor Vilmar apresenta e que está na peça publicitária que anuncia este nosso encontro é a segunda versão do livro, a segunda versão de publicação da tese, porque ainda em 2019, em agosto de 2019, eu e a professora Maria João estávamos no CIMELP, no 7º CIMELP, lá em Porto de Galinhas, em Pernambuco. E, para uma grande surpresa e imensa alegria, ela conversou com um colega português que já disse, por que não publicam este trabalho? E a professora Maria João me procurou no intervalo, nós conversamos no intervalo de uma sessão do CIMELP, e ela me disse, corra para o seu hotel, acesse o arquivo do trabalho e comece a fazer a adaptação da tese para uma publicação em livro. E assim eu fiz, quando nós terminamos o CIMELP, parte da adaptação para livro já estava encaminhada a partir da tese. Né? E aí a professora Maria João, naturalmente, foi absolutamente determinante para isso, porque foi o olhar dela que preparou esta versão do nosso livro, que é a versão portuguesa, publicada pelo Centro de Línguas e Letras da Universidade de Évora, Trás-os-Montes, Alto Douro. Absolutamente comandada pela professora Maria João. A César, o que é de César? Ela conduziu todo o processo de publicação, não é? E aqui no Brasil, eu preparei o livro físico, não é? Mas nós vamos disponibilizar no chat deste encontro o link para o e-book, não é? Que deu origem à edição portuguesa do livro, que saiu com o título Léxico Cultural da Gastronomia, Contributo Dialetal e Fraseológico para a Linguística do Português. Esse é o título da edição portuguesa, que me honra imensamente, porque eu não imaginava que menos de 2 meses depois da defesa de tese, que se deu a 15 de julho, às 14 horas, na Universidade de Évora, e já em agosto nós estávamos com o projeto de publicação encaminhado. Então, foi uma surpresa e uma alegria muito grande quando a professora Maria João me lançou o desafio. E parece que nós dois gostamos de desafios, porque
de vez em quando nós enfrentamos alguns deles, os livros já nos dizem isto. Então, ainda em 2019, foi publicada a edição portuguesa. No final de 2019, nós conversamos também e planejamos uma edição brasileira. Consideramos que seria importante termos uma edição brasileira, com um conselho editorial brasileiro. E aí nós encaminhamos para uma editora no estado de São Paulo o arquivo, e o livro foi aceito também com uma rapidez muito grande. Quando, nas brincadeiras, eu falo sobre o livro, eu costumo dizer que ele deve ter algum valor, porque muito rapidamente as duas editoras o aceitaram para publicação. E aí, na edição brasileira, a edição brasileira é precisamente esta que o professor Vilmar apresentou, que tem o título Léxico da Gastronomia do Ceará, Língua e Identidade Dialetal. O título foi alterado da edição portuguesa para a edição brasileira, porque os autores, né, eu e a professora Maria João, consideramos que a edição brasileira deveria ter uma citação, uma presença, uma potência mais explícita em relação ao lugar que deu origem à pesquisa, não é? Aos objetos principais, que são o léxico e a gastronomia, e ao lugar, que é o Ceará. E aí, como contribuição, portanto, para a identidade, para a língua e a identidade dialetal. Foram estes os motivos principais que nos levaram a fazer uma alteração no título. Nós queríamos dar uma identidade à edição brasileira que explicitasse de maneira muito mais contundente o objeto e o espaço da pesquisa. Em termos de conteúdo, estas duas publicações, elas trazem a língua portuguesa inscrita no segmento social da gastronomia, e esta foi uma decisão que nós tomamos no gabinete da professora Rosimeire Plantin, né, que é a orientadora da tese de doutoramento, nossa colega também de desafios, e esteve presente conosco no dia da defesa de tese. Nós decidimos pelo segmento da gastronomia lá no gabinete da professora Rosimeire, porque consideramos, os três naquele momento, que a gastronomia representa ou tem um potencial no campo da lexicografia muito substancial para representar a cultura de um determinado lugar, e aí, naturalmente, nós estamos a falar do Ceará, e a possibilidade de estabelecer contributos fundamentais para se compreender a cultura linguística e o desenvolvimento da língua portuguesa. Por isto, no livro, na tese e posteriormente nestas duas versões do livro, nós trabalhamos com 3 categorias linguísticas muito definidas. Nós trabalhamos com os culturemas da gastronomia popular do Ceará, e escolhemos os culturemas da gastronomia popular porque nos pareceu que a gastronomia popular é a que melhor revela a identidade cultural do povo. E aí optamos, nós tínhamos a opção teórica de trabalharmos com os conceitos de culturemas, ou com os conceitos como as publicações de Robert Galisson dizem, palavras com carga cultural compartilhada. Nós tínhamos essas duas opções, e aí a minha limitação, a minha absoluta limitação em domínio da língua francesa, nos ajudou a decidir também pelos culturemas. Já que as minhas leituras em língua espanhola fluem com alguma naturalidade, o que não acontece no francês. Outro aspecto que nos conduziu muito à escolha do referencial acerca dos culturemas é o trabalho desenvolvido na Universidade de Granada, nos quais a professora Rosimeire Plantin tem uma atuação bastante significativa, já que ela vem do pós-doutoramento, de algumas publicações com os colegas da Universidade de Granada, em especial com o professor Antônio Pamis Bertrand, que foi de uma gentileza absolutamente digna de elogio, porque leu em tempo recorde o meu trabalho de doutoramento e nos honrou com a presença do júri na banca, professora, como dizemos aqui no Brasil, por ocasião da defesa de tese. Então, as minhas leituras em espanhol, ou a menor dificuldade de ler em espanhol, se comparada a ler em francês, que eu não faço, e
a relação da professora Rosimeire e da professora Maria João com a equipe do professor Antônio Panis Bertrand em Granada, que desenvolve um trabalho acerca dos dicionários culturais, que nos renderam fontes de referências muitíssimo significativas para esses trabalhos, nos conduziram ao campo referencial dos culturemas. E aí, então, nós nos debruçamos sobre os estudos culturais, fomos compreender como se estabelece, como se desenvolveu, como se desenvolve constantemente, se desenvolvem os conceitos de cultura popular, a relação entre cultura de elite e cultura popular, e, finalmente, os culturemas. O que são os culturemas, como é que eles existem, por onde eles circulam, quais são as condições para se verificar culturemas, e, por fim, a gastronomia. O campo da gastronomia foi definido por motivo já dito, pelo fato de nós considerarmos que a vertente popular representa muito a identidade do povo do Ceará. Tem um outro aspecto. A gastronomia é, sem dúvida, um segmento social que promove encontros. Nós dizemos muito isto, tanto na tese, escrevemos muito sobre isso, tanto na tese quanto nos livros. A comensalidade, ela é absolutamente social. Nós temos hábitos de receber pessoas, de reunir amigos para tomar café, para tomar chá, para beber água, para tomar vinho, para brindarmos com uma taça de vinho antes ou depois de um trabalho, ou numa comemoração familiar ou profissional. E em torno do ato da comensalidade, há uma interação social muito intensa. E este processo de interação social é absolutamente revelador de culturas. No momento em que os falantes interagem de forma espontânea, eles fazem revelar pela sua fala as expressões mais originais que tem. Então, o campo da fala popular, especialmente no entorno da comensalidade, é muito rico em produção linguístico-cultural. Não é? Além disto, e por isto, os nomes de comidas, como se costuma dizer por aqui, os nomes de comida também revelam determinados procedimentos de convivência e de interação social. Não é? Então, nós começamos a identificar, nos dicionários de falares cearenses em especial, um acervo bastante significativo de expressões da gastronomia, com potencial para, através deles, nós descrevermos procedimentos culturais, nós entendermos como se articulam as manifestações culturais. Neste sentido, nós definimos as três categorias linguísticas fundamentais desse trabalho. Os culturemas, já citados. Então, o culturema é, via de conceito, uma palavra que comprovadamente tem potência cultural, ou seja, através dela podem-se descrever alguns aspectos, algumas características de uma dada cultura, que não são necessariamente percebidas em outra cultura. Por vezes, o culturema, a propósito dos culturemas universais, o culturema tem uma representação numa região e o mesmo significante tem outro significado em outra região. Mesmo que o significado e o significante sejam o mesmo, como acontece mais comumente com os culturemas universais, nós encontramos variantes, formas de dizer que revelam particularidades de uma cultura. Então, esta compreensão de que a mesma palavra com potência cultural, ou seja, com capacidade de descrever, com capacidade através da qual se podem descrever costumes, crenças e hábitos que passam de geração em geração, nos comprovam, tal potência nos comprova que aquela palavra, a priori, já pode ser denominada de um culturema. Então, o culturema é uma palavra dotada de cultura, como o próprio nome anuncia. Então, através dela, nós começamos a mapear um banco de expressões a partir dos dicionários de falares cearenses, porque a presença dessas palavras nos dicionários nos garante um registro histórico que nos garante a vitalidade, porque só vai para o dicionário uma palavra viva.
a palavra só é dicionarizada quando ela é viva, portanto, ela goza de vitalidade, ela goza de produtividade, ela goza de complexidade linguística e cultural. Então, as condições fundamentais para que uma expressão da língua seja denominada de culturema giram em torno dessas três potências: a vitalidade, a complexidade e a circularidade. Isto está na teoria dos estudos acerca dos culturemas, principalmente a partir dos professores da Universidade de Granada. Então, a partir dos culturemas, nós mapeamos expressões idiomáticas que derivam dos culturemas. Então, nós trabalhamos com a lexia como primeiro campo, lexia simples, com a palavra rapadura, por exemplo. Então, um único lexema, que pela potência cultural é denominada de culturema, e percebemos que a partir deste lexema, numa estrutura linguística mais complexa, ou numa lexia complexa, nós temos as expressões idiomáticas. A proposta de rapadura, professora, utiliza-se aqui a expressão coração de rapadura, para nomear uma pessoa que é muito afetuosa, que é muito carinhosa. Nós dizemos aqui dengosa. Uma pessoa que tem muito dengo, ela é muito dengosa. Uma pessoa extremamente sensível, que se sensibiliza com as causas alheias com muita facilidade. É coração de rapadura. Ora, a partir de rapadura, como lexema, ou lexia simples, produz-se na fala popular do Ceará a expressão coração de rapadura, portanto, uma expressão idiomática. A partir dessa expressão idiomática, é possível produzir um número inesgotável de unidades fraseológicas, em termos de aplicação nas interações cotidianas. Então, esses três níveis de categorias linguísticas nos serviram de objeto fundamental para a tese e, consequentemente, para os livros, que são o culturema, a expressão idiomática e a unidade fraseológica. A expressão idiomática e a unidade fraseológica são os contributos que nós atribuímos à língua a partir dos culturemas. É exatamente a origem da expressão contributo que está no título da versão portuguesa do livro, como também está no título da tese. Os contributos, portanto, dos culturemas. Então, comprovadamente, pelas nossas pesquisas, os culturemas contribuem com expressões idiomáticas e com unidades fraseológicas para o desenvolvimento da língua. A gastronomia foi o campo social, portanto, que nos abasteceu com os culturemas. E aí nós estabelecemos, eu me lembro muito das palavras do professor Antônio Tonis, no dia da nossa defesa, professora, quando ele disse que, no primeiro momento, estranhou tantos conceitos, e ao mesmo tempo muito me honrou aquela fala dele, quando disse que nós conseguimos aproximar conceitos aparentemente distantes. Nós nos apropriamos destes conceitos no trabalho de tese e conseguimos aproximá-los de maneira a dar sustentação teórica à análise do objeto de pesquisa. Não é? Então, o nosso grande objetivo neste trabalho todo foi resgatar expressões da cultura popular, foi num plano maior, resgatar a cultura, sistematizar estudo de cultura e difundir cultura linguística no mundo cada vez mais global. Como o Brasil, e aqui o estado do Ceará, a senhora sabe, professora, conhece bem as nossas características turísticas, uma das possibilidades desta nossa pesquisa, além do ensino de língua portuguesa, é colaborar no ensino de língua portuguesa como língua 2. Não é? A professora Rosimeire tem um desejo, e eu espero em breve nós consigamos realizá-lo, que é levar esta obra para a biblioteca das Casas de Cultura estrangeira, principalmente a Casa de Cultura Portuguesa, na Universidade Federal do Ceará, para ser utilizada como referência nas aulas de língua portuguesa para estrangeiros. Porque não é possível conhecer uma língua, minimamente, sem conhecermos a cultura desta língua, sem conhecermos a cultura do povo. Não é?
Eu me recordo de um café em Évora, professora, na Rua do Raimundo, que nós conhecemos tanto, não é? O Tiborna, né? O café Tiborna. Então, a primeira vez que eu fui a Portugal, eu não fazia, naturalmente, a menor ideia. Para mim, não existia a palavra Tiborna. Né? E eu aprendi lá na Rua do Raimundo, lá no Café Tiborna, através da descrição da cultura do Alentejo, o que é a Tiborna. Uhum. Então, para que eu entenda o significado do vocábulo, eu preciso conhecer minimamente a cultura. É a cultura quem abastece a língua de significados. A língua representa a cultura e é fortemente influenciada pelos nossos hábitos, pelas nossas crenças, pelos nossos costumes, pelas nossas histórias de vida. Não é? Então, este é o mapeamento que eu consigo estabelecer como razões e objetivos destas nossas obras, professora. E aí eu encaminho o encerramento também desta minha fala, dizendo outra forma de agradecimento, que foi a partir daquela nossa primeira conversa na Universidade Federal do Ceará, quando nós começamos por definir o objeto de pesquisa, a forma como a senhora acolheu estas minhas aspirações de pesquisa, a forma como a senhora conduziu todo o trabalho de orientação da nossa tese e o apoio que me dispensou durante todo o trabalho e que dispensa até hoje, porque, como disse, nós continuamos a publicar. Eu agora compartilho com os colegas que aqui estão, com todos que estão nesta sala, os nossos trabalhos de publicação, porque depois da tese, que seria a nossa obrigação era defender a tese, era produzir e apresentar a tese. E assim nós o fizemos, mas felizmente nós não nos contentamos com isto. Vieram os 2 livros, não é? Já tivemos, além dos 2 livros, 2 artigos, um artigo publicado na revista Estudos Linguísticos e Literários da Universidade Federal da Bahia, tivemos o artigo publicado, o trabalho completo publicado nos anais do 7º CINELP, não é? Tivemos mais recentemente um capítulo em livro, e eu vi aqui que a Juliane Pita está aqui na sala, foi nossa aluna, já é mestra, não é? Oriunda do nosso curso de letras, e a Juliane Pita foi uma das organizadoras do livro, publicado pela editora Pimenta Cultural. Ela, a professora Kennedy e a professora Maria Elias foram os organizadores do livro. Recebi o convite através da Juliane, levei o convite à professora Maria João, que mais uma vez aceitou o desafio, e nós escrevemos e publicamos um capítulo naquele livro, organizado também pela Juliane. E estamos aí agora em vias de produção de um novo artigo. Não é? Nós estamos iniciamos a inserção do capítulo do livro, publicado pela Pimenta Cultural, organizado pela Juliane Kennedy e a professora Maria Elias, e agora aprofundamos num novo artigo que está em fase de produção, que é a marcação, a defesa que nós fazemos da marcação do léxico, do lugar do léxico no ensino de língua portuguesa, exatamente por defendermos, na tese e nos livros e nos artigos anteriores, a potência cultural do léxico e a relevância que ele tem para a compreensão e a apropriação da língua portuguesa. Nós temos defendido que o léxico deve, nos materiais didáticos de ensino de língua portuguesa, deve assumir um lugar, assumir um espaço muito mais amplo e avançar de um estado formal de estudo, enquanto elemento de composição de palavras, por exemplo, para um estado de estudo cultural. Nós não defendemos de forma alguma a eliminação dos estudos estruturais do léxico no ensino de língua. Como a professora Maria João diz em um dos seus livros, a estrutura da língua serve para explicar o seu funcionamento. Uhum. Isso está em praticamente todos os textos que nós escrevemos. Porque para mim, professora,
uma afirmação que a senhora fez naquele livro, uma afirmação emblemática. Sempre que eu paro para refletir sobre a importância do ensino de língua, eu ponho em paralelo a estrutura e recorro àquela frase do seu livro. Compreender a estrutura de uma língua é necessário para que se compreenda o funcionamento dela. Tá? Só se compreende o funcionamento da língua quando também se compreende o papel da estrutura. Então, esta concepção de ensino tem orientado as nossas nossas duas produções mais recentes, é um artigo em livro e agora um capítulo em livro e um artigo que está em fase de produção, que é defender que também nos materiais de ensino de língua portuguesa se estude com muita profundidade, com muita abrangência, a potência cultural do léxico. Que o léxico não seja apenas um objeto que explique os diferentes processos de formação de palavras, ou os lexemas e os afixos e as desinências. O léxico tem um potencial muito maior do que este, e nós temos assumido a defesa da inserção da potência cultural do léxico como estudo de língua e cultura. Esta é a nossa vertente mais recente. Temos ainda muitos desafios. Eu não me esqueci do desafio que o professor Antônio Panis nos fez naquele 15 de julho, não é? Quando já comemorávamos a defesa, não é? Quando ele disse, você tem agora um trabalho ainda maior do que foi a escrita da tese, que é organizar este glossário na forma de um dicionário, especialmente recorrendo ao significado literal das palavras para explicar a motivação do surgimento das expressões idiomáticas. Então, se você conseguir, ou quando vocês conseguirem estabelecer a relação entre o sentido literal de cada culturema e o sentido figurado que já está na tese, para expressar a motivação, para explicar as razões do surgimento das expressões idiomáticas, aí vocês terão um dicionário. Talvez tenhamos um dicionário discursivo, ou pelo menos mais próximo do campo do discurso. E aí vamos tratar de ilustrá-lo também. É um grande desafio que a gente tem pela frente, e vamos a ele. Vamos a ele. Eu vou encerrar, professora, compartilhando também com todos, especialmente com a senhora, um novo projeto aqui do campus, a partir do nosso trabalho de doutoramento e das nossas publicações. Estão presentes aqui também alguns alunos do curso de letras que formam comigo um grupo de pesquisa em lexicografia cultural. Nós estamos a iniciar estudos, são as primeiras leituras que fazemos, as primeiras conversas que temos em torno da lexicografia cultural, mas está nos nossos planos começar a estudar expressões aqui da região onde estamos. Ainda de forma bastante modesta, vamos participar dos primeiros congressos, estamos a submeter trabalho ao Congresso Internacional do Instituto Federal, que acontecerá em novembro, numa perspectiva de começarmos a maturar os conhecimentos acerca da lexicografia cultural, e temos como plano de trabalho deste grupo de pesquisa a formação de glossários de diferentes segmentos sociais aqui da região, porque pretendemos, no futuro próximo, quem sabe, reunirmos estes glossários e formarmos e publicarmos um dicionário que se pretende ser cultural, mas, acima de tudo, um dicionário que não seja refém da mera estrutura pela ordenação alfabética. Seja, por exemplo, um dicionário por campo organizado em sua macroestrutura por campos discursivos, por exemplo. É um projeto que se inicia, alguns alunos integrantes do grupo aqui estão, e vamos em frente. E nós temos a certeza de que este projeto do grupo de pesquisa também tem a sua colaboração. Nós precisaremos de ajuda em breve, e aí poderemos conversar em diferentes instâncias acerca desse projeto. Mas eu é a primeira vez que falo para a senhora sobre isto. Fiz questão de compartilhar nesse momento, porque estamos a comemorar, agora, 4 anos depois do início dos nossos estudos, estamos a comemorar os frutos desse estudo. Como a senhora disse, estudos que nós sempre fizemos com muita responsabilidade,
com muita transparência, com muita humildade. Nós não, em nenhum momento, nós pretendemos dar respostas prontas, pelo contrário, mas nos dispomos a investigar, nos dispomos a duvidar, nos dispomos a conjecturar e nos dispomos a produzir. E acho que estes nossos 4 anos de convivência já nos dizem muito do que nós somos capazes de fazer. E muitos anos virão. E estaremos por aqui a estudar, a trocar ideias, não é? E é isto. E vamos em frente. Vamos em frente. Agradeço muito, muito a senhora pela presença, pela disponibilidade de estar aí 4 horas à nossa frente, já são 21 horas em Portugal, e a senhora ainda embora no verão ainda, né? Embora ainda no verão. Ainda verão. Mas nos brinda com uma presença que muito nos honra, professora. Saiba que a senhora já é parte integrante deste curso de letras do Instituto Federal, e a nossa parceria é mais forte a cada dia, não é? E logo estará inserida também nas conversas do nosso grupo de pesquisa, e já contamos com a vossa disponibilidade. Obrigada. É isto. Parabéns. Muito obrigado. Vilmar, eu te devolvo a palavra para o segmento das suas considerações. Bom, aprendi aqui muita coisa, né, durante a exposição sua, Wellington. Inclusive que você acabou de adquirir a variante portuguesa do português, né? Estamos a fazer, estamos a planejar, estamos a orientar. Olha, realmente foi uma imersão completa, né? Wellington Costa, Portugal, Wellington Costa. Muito agradecido. As relações entre língua e cultura são tão intensas, e não se trata de um macaqueamento. Não é um processo de comunicação, é que a própria convivência, ela nos dá isto com naturalidade. Muito de uma conversa, professora Maria João, que tive com a professora Ana Alexandra, quando estávamos em Lisboa, caminhando entre a estação do Pregal e a universidade para aquele evento de cultura africana, de língua portuguesa e cultura africana, na Avenida Berna. Caminhávamos ali pela Avenida Berna, e ela me dizia que as nossas variantes são da mesma língua, mas ao mesmo tempo se distanciam muito, porque nós brasileiros falamos tudo muito explicadinho. As palavras de um falante natural, né, da variante portuguesa, é muito simbólica. Então, Vilmar, da mesma forma que a professora Maria João, por exemplo, que tem uma presença muito forte no Brasil, ela é muito brasileira também, não é? Quando se conversa um pouco com a professora Maria João, nós brasileiros percebemos já influências da nossa variante no falar da professora Maria João, não é? Então, na medida natural, bem natural. E este é o grande tesouro da língua, sabe? Quando nós compreendemos que a língua e a cultura são indissociáveis, não é? Que uma não nega e nem diminui a outra, mas elas se complementam e elas se auto-influenciam, nós assimilamos determinadas características de forma extremamente natural. Não é? Eu acho que esta é uma das grandes riquezas. E, muito claramente, nós, brasileiros e portugueses, temos, de fato, a mesma matriz linguística. E, ao mesmo tempo, temos, no interior desta matriz linguística, 2 línguas. Pelo menos 2 línguas. Porque a relação, principalmente entre os significantes, entre os significados, a relação entre os significados nas nossas variantes é de uma riqueza absurda. É muito agradável, professora, para mim, enquanto brasileiro, e enquanto curioso pela língua, estar em Évora, por exemplo. Eu desenvolvi um hábito de, em Évora,
no final da tarde e à noite, sentar na Praça do Giraldo, lá na fonte, e ouvir, e sentar ali para ouvir. Não é? Como não encontrava conhecidos, eu simplesmente ouvia. Eu levava um livro lá para a praça, mas não lia o livro. Eu via. O livro era pretexto para ouvir a fala portuguesa, porque o Castro Alves tem uma frase, só durante o doutoramento, Vilmar, e colegas todos, eu entendi a frase do Castro Alves. A praça é do povo como o céu é do condor. É na praça, é no mercado municipal, é na Praça do Giraldo, professora, e é no mercado municipal de Évora, é nos corredores da universidade, é ao redor do monumento romano, do templo romano, pelas ruas que se escuta a verdadeira língua. Como é no Brasil, como é aqui em Crateús, quando eu vou à feira, quando eu vou ao mercado, quando eu vou ao supermercado, quando eu converso com os alunos e os colegas professores na lanchonete do campus do Instituto Federal. Aquela é a língua que tem maior vitalidade. E são estes espaços que me serviram como principal fonte de validade do corpus que nós escolhemos para os nossos trabalhos, que são as expressões da gastronomia popular. São nestes espaços em que a língua, de fato, tem vitalidade, porque ela está em circulação, ela está em produção e em circulação, e ela nos convence com os seus significados. São os significados que nos colocam em interação. Então, para um curioso, como somos todos que estamos na sala, pelas variantes da nossa língua, escutar outra variante nos dá a dimensão da vitalidade da língua. Uhum. É isso, Vilmar. Muito bem. Eu estava pensando, agora é o momento das perguntas, né? Eu sei que já são 21 horas aí do outro lado do Atlântico, mas eu acho que nós ainda temos um tempinho para algumas perguntas, né? De quem está nos acompanhando. Eu ia começar essa sessão de perguntas eu mesmo, mas eu queria registrar aqui a presença do professor André Ricardo, que é o nosso colega do curso de letras aqui de Crateús, né? Gostaria também de registrar a presença da Juliane Pita, que entrou, e não sei se ela continua aqui, né? Mas a Juliane é uma das que organizou o livro que o professor Wellington acabou de mencionar, né? Nós temos vários alunos aqui, são muitos alunos. A Juliane está aqui. Estou aqui, sim. Juliane, não te vi. Pois um abraço para você, viu? Parabéns. Então, agora nós estamos com a sessão de perguntas, né? Aos dois. Eu queria começar, se me permitem, mas a pergunta que eu tinha planejado fazer, eu acho que vocês já adivinharam minha pergunta, né? Que acabaram já respondendo parte dela. É o seguinte, eu ia perguntar, mas se vocês quiserem complementar de alguma maneira, é o seguinte, como vocês veem os desdobramentos desse trabalho de doutoramento, né, construindo uma ponte acadêmica, e agora já podemos fazer isso com facilidade através desses instrumentos, né, dessas novas formas de interação. Évora Crateús, né, seria isso que eu ia perguntar, só que vocês já responderam, já tem aí um grupo de ações, um conjunto de ações em andamento, né, extremamente rico para nosso curso, que ainda é uma criança que vai fazer 8 anos. Então, fiquei super feliz. Mas, assim, tem alguma outra coisa? Porque, pelo que eu estou percebendo aí, que o Wellington falou, a professora Maria João Massalo, ela também é uma desbravadora, né? Ela deu certo aí, né? A dupla, não é? A dupla de bandeirantes. Vá para o hotel e faça o livro. Tem 48 horas para entregar. Então, eu vejo nessa motivação, né, de vocês dois. Eu sempre falei para o Wellington,
Convido a professora Maria João para participar de algum SIC, de algum evento que a gente vai realizar aqui no interior do Ceará, né? A professora não sabe o que é SIC, mas são seminários interdisciplinares da linguagem. Esses seminários, né, o Wellington foi presidente de não sei se algum dia vocês conversaram sobre isso. Em 2016, o Wellington foi o presidente do 4º SIC, que aconteceu aqui em Crateús, né? Já tivemos 6 edições, e é um projeto, assim, extremamente, digamos assim, com características bem peculiares, porque ele não pode acontecer nas capitais, ele é um projeto de interiorização, né? É um projeto de democratização das discussões acerca da linguagem. Então, nós não levamos ele para a capital, já tivemos algumas oportunidades de levá-lo para alguma universidade da capital, mas nós temos resistido até a 6ª edição, né? E o Wellington foi presidente da 4ª edição. E eu já falei para o Wellington, nosso próximo SIC vai ser internacional. E você já garanta a presença da professora Maria João Massalo. Ele disse, não, mas com ela é muito fácil, é só dizer o mês que ela vem. É super simples. Aí, professora, eu gostaria, né, a senhora que adora desafios, né? Eu adoro. Nós temos um desafio que já estávamos conversando antes da pandemia chegar, que era de organizar o 7º SIC, né? Já está na sua 7ª edição. E a partir desse nosso encontro, a partir dessa sua relação com o professor Wellington Costa, e agora com o Crateús, né, nessa modalidade de interação, aí o convite já está feito pelo Wellington, né, o Wellington ratifica o convite, né, e eu já estou adiantando aqui, na realização de um SIC internacional, gostaríamos muito de contar com a sua presença aqui no interior do estado do Ceará, tá? E para vocês... Posso dizer alguma coisa ainda? Claro. Bom, agradecer os desafios e pensar também que mesmo a nível académico podemos continuar a tentar, por exemplo, falo pela parte portuguesa, haver uma interação maior, por exemplo, na discussão de trabalhos dos alunos, integrar júris, como eu já faço isso, por exemplo, com a UFC, com a Universidade Federal do Ceará, ou São Paulo, não é? E agora como fazemos tudo de um modo virtual, também facilita, porque podemos estar cada um no seu país, não é? Sim. Participar, portanto, também a nível académico, a nível de provas e de bancas de doutorado e de mestrado, como vocês dizem, não é? A nível das bancas, penso que também é uma ação que podemos consolidar futuramente. Muito bem. O Wellington Costa, realmente, ela sempre pensa na frente, viu, Wellington? Agora eu sei porque... Pois então, essa era a pergunta, né, que eu ia fazer para vocês dois. Que outros desdobramentos vocês visualizam, né, na conexão Évora-Crateús? Eu acho muito boa a colocação. Inclusive, eu perguntei, eu acho que esse é o momento, eu não sei se tem alguma pergunta aqui, deixa-me ver. Vamos acompanhando aqui as perguntas. Até agora, nós não temos nenhuma pergunta, mas, professora Maria João, quando eu perguntei sobre se a senhora conhecia o professor Carlos Gouveia, da Universidade de Lisboa, é porque nós trabalhamos na área da linguística sistêmico-funcional, né? E o Carlos participou da minha banca de qualificação de doutorado, né? Algum tempo atrás, no sul do Brasil, lá em Florianópolis, né? Onde era um dos grandes epicentros da linguística sistêmico-funcional no Brasil, né? E aí foi lá que eu conheci o professor Carlos Gouveia, né? E foi lá que foi a partir de lá que a gente começou se encontrando em vários eventos, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil. É por isso que eu fiz aquela pergunta curiosa, né? Inclusive, o Wellington Costa sabe dessa
dessa minha relação com o Carlos Gouveia, e ele até ventilou a possibilidade de eu ir à Évora, na época da defesa dele, para conversar com o Carlos sobre um pós-doc lá na Universidade de Lisboa. Infelizmente não deu certo, né, Wellington, a nossa viagem juntos, né, não foi incompatível. Mas, assim, eu também já tenho um pezinho por aí já, sabe, mais ou menos iniciado. Muito bom, muito bom. Na próxima viagem do Wellington Costa, talvez ele não vá sozinho com a esposa, não. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, Wellington, alguma pessoa dessa sala gostaria de alguma pergunta, né? Professora Maria João Massalo, professor Wellington, sobre o livro, sobre a nossa conversa até aqui? Vilmar, enquanto a gente vê o surgimento de alguma questão, eu me esqueci de relatar à professora Maria João que nosso curso de letras já teve um intercâmbio com o Instituto Politécnico de Bragança. Ótimo. O Ceará tinha um programa de internacionalização, não é? Em que nós enviávamos alunos para alguns países, e, naturalmente, Portugal, pela língua que nos une, e nosso curso de letras já enviou 2 alunos para o Politécnico de Bragança. Um deles é a Juliane Pita, que está na sala conosco. Ela permaneceu por um ano, Juliane, um semestre ou 2 semestres, lá em Bragança. Outro aluno da turma da Juliane também já esteve. Foram 6 meses, cada um ficou 6 meses em Bragança. Então, esse foi o primeiro passo. E agora eu acho que nós iniciamos o segundo passo desta aproximação entre Brasil e Portugal, através do nosso curso de letras aqui, e agora com o curso de letras que a professora Maria João representa na Universidade de Évora. A nossa participação virtual em análises de trabalhos em bancas ou júris, como a gente queira dizer, eu penso que é uma possibilidade, na verdade é um fato, né, uma possibilidade que nós podemos materializar muito rapidamente, agora por meio desses recursos tecnológicos, e que poderemos trabalhar em conjunto, tanto com a presença da professora Maria João, ou da professora Ana Alexandra, ou de ambas, ou nossas docentes aqui do curso de letras em relação aos alunos da professora Maria João lá em Évora, que nós podemos intensificar esta relação e aproximarmos as nossas instituições dos nossos cursos. Acho que são possibilidades que devemos executar com muita brevidade. Sim, com certeza. E agora temos todas as condições de fazê-lo, né, Costa? Sim, temos todas as condições. Eu acho que temos uma pergunta aqui. Nós temos uma pergunta, né, da Juliane aqui, que ela diz o seguinte: há viabilidade desse dicionário cultural se tornar material de apoio para alunos que estão em processo de aprender o português como L2, ou ele tem um uso mais para nativo? Quem responde, professora? Quando o Wellington. Está bem. Mas, por favor, se eu cometer algum deslize, por favor, me corrija. Juliane, por enquanto, o que o nosso trabalho rende não é ainda propriamente um dicionário, dado o seu volume, né, o seu acervo de entradas. Né? Por enquanto, nós temos um trabalho nesse sentido dicionarístico, um trabalho inicial ainda, que nós denominamos glossário, pelas suas dimensões. Contudo, nós entendemos que o livro, não é, Juliane,
ele deve ser utilizado tanto em aulas de língua portuguesa como língua materna, ou como L2. Porque, como disse, o fato de o falante ser nativo não significa que na escola ele tem acesso à potência cultural do léxico. Naturalmente, como as expressões idiomáticas formadas no nosso glossário a partir dos culturemas, elas são permeadas pela metaforização, é mais difícil para um estrangeiro, portanto, não falante de português, compreender os seus significados. Por isso mesmo, talvez esta seja a principal razão de elas se chamarem idiomáticas. Elas são muito específicas da nossa língua. Mas nós entendemos que o glossário, embora ainda um acervo modesto de expressões, ele deve ser empregado com os dois objetivos de ensino de língua portuguesa, tanto como língua materna quanto como L2. Mas talvez, principalmente como L2, visto que, para o estrangeiro, compreender o significado, por exemplo, de uma expressão idiomática como a que eu citei há pouco, coração de rapadura, talvez seja muito mais difícil do que para um falante nativo. Certamente o é. Porque o falante nativo tem acesso à vivacidade e à circularidade cotidianas da língua, enquanto o estrangeiro está em primeiro estágio de contato. Então, você que é também pesquisador em língua portuguesa e docente de língua portuguesa sabe que o processo de metaforização ele é um dos obstáculos para a aquisição de uma língua por um falante não nativo. No caso da língua portuguesa, as expressões idiomáticas têm um status muito simbólico no ensino de L2, porque são elas, não somente, mas também elas, portadoras de significados que não estão na superfície do termo. Né? São os chamados significados 2. Então, quando o estrangeiro conhece uma marca da nossa gastronomia, que é a rapadura, para ele não há sentido, não há lógica nenhuma entre um objeto tão rígido, tão duro quanto a rapadura, e um significado de dengo, um significado de carinho, um significado de sentimentalismo, como é o significado da expressão coração de rapadura. Então, esta relação entre o culturema e o significado metaforizado da expressão idiomática é um grande obstáculo para a aquisição da língua por um estrangeiro, por um falante não nativo. Neste sentido, o nosso trabalho pode ser um contributo bastante significativo. E, a partir da publicação dos dois livros, seja em versão portuguesa ou em versão brasileira, este material fica acessível a esse tipo de estudo. Né? Como disse, embora ainda modesto, porque é um primeiro estágio da composição deste glossário, mas nós entendemos que ele já é um contributo significativo para as práticas de ensino, especialmente para falantes não nativos. É isto. Professora. Muito bem, disse tudo. Vilmar, está contigo. Estamos aqui, né? Esperando aqui mais. Acho que a Juliana está satisfeita com a resposta, né? E a gente aguarda alguma pergunta a mais dos que estão presentes na sala. Ainda enquanto isto, Vilmar, em complemento também à resposta que escrevi a Juliane, a partir deste lançamento, as pessoas que tiverem interesse em conhecer os livros podem estabelecer contato, a maioria tem os nossos contatos através do curso, não é? Aqueles que tiverem interesse em conhecer o livro, a gente se coloca à disposição para encaminhar, para enviar o livro aos interessados. Tá? Basta fazer um contato de forma mais... Aqui talvez não seja o momento ainda para fazer isso, mas se o professor Bruno quiser colocar o e-mail de contato, Bruno, o e-mail institucional, pode disponibilizar, porque nós ficamos à disposição através desse e-mail, através do campus,
do campus do IFCE, fica à disposição para encaminhar o livro aos interessados. Muito bem, então o Bruno vai compartilhar aqui com a gente, né, o telefone. Muito bom. Costa, está satisfeito? Precisamos... Vilmar, eu estou satisfeito. Eu sempre o chamo de Costa, professor, assim, viu? A senhora não Mr. Costa, né? E aí o pessoal fica rindo. Eu digo, ei, Costa, ninguém entende quem é Costa. Então, gente, nós terminamos, né, essa sessão do lançamento da segunda edição. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Temos uma pergunta, vamos responder aqui essa pergunta e a gente faz o encerramento da sessão, tá? A professora Maria João Massalo. Qual o grau de dificuldade em orientar um trabalho sobre um vocabulário específico regional? Há ecos de parte desse vocabulário em Portugal? Essa pergunta vem do nosso colega, o professor André Ricardo, né? Então, como foi esse trabalho de orientação com o professor Wellington, né, em função dessas diferenças? Eu acho que eu fui abençoada porque o Wellington é um aluno muito trabalhador. Então, o trabalho do orientador, quando o aluno é trabalhador, fica muito facilitado, não é? Uhum. E trabalhamos, como o Wellington disse, o corpus foi constituído a partir dos dicionários já existentes do Ceará. Portanto, no trabalho do Wellington, nós não fizemos nenhum estudo comparativo com o vocabulário regional do Alentejo, por exemplo. Não foi esse o foco. Portanto, foi muito centrado só no vocabulário do Ceará. E claro que são expressões idiomáticas, como o Wellington disse, por exemplo, saber o que é tiborna no Alentejo, que é também uma comida, só faz sentido a nível de cultura regional. Então, muitas das expressões, muitos dos culturemas que o Wellington identificou na sua produtividade, na sua criatividade, por exemplo, para um falante do português de Portugal, são tão idiomáticos, são quase... o significado não é visível, são expressões idiomáticas. Têm que ser aprendidas como se ensinássemos a um falante de português L2, não é? Sim. Essa é a grande característica também deste tipo de estudos, é que põe os falantes de língua materna em contacto com zonas de significado que são opacas, não é? O significado não é transparente, tem que haver um trabalho de aprendizagem deste léxico cultural. Uhum. Muito bem. Satisfeito, professor André? Professor Wellington, quer falar mais alguma coisa a respeito da pergunta do professor André? Então, a resposta da professora me satisfaz plenamente, Vilmar. Eu concordo com todos os termos. Muito bem. Ele também está dizendo aqui que está satisfeito e agradece. Pois então, chegamos ao encerramento da sessão de lançamento, né, do livro Léxico da Gastronomia do Ceará, Língua e Identidade Dialetal, não é? Também está aqui professor Wellington Costa, professora Maria João Massalo. Foi um momento que veio marcar para a gente de várias maneiras, como já foi mencionado lá no início, né? Mas também, para fechar aqui, eu vejo como um grande presente, né? Queria agradecer o convite do Wellington, porque, para mim, é uma coisa que eu acho de extrema importância nas relações, uma coisa que eu acho extremamente importante, todas as relações, é o sentimento de reconhecimento e gratidão, né? Quando o Wellington, nossas primeiras conversas, que eu dizia para ele,
vá estudar, saia dessa coordenação, você já ficou tempo demais, você precisa estudar. E depois ele me encontrava na semana, olha, sabia que eu fiquei pensando o tempo todinho sobre aquela nossa conversa? Eu acho que eu vou sair para estudar mesmo, viu? Aí ficou o tempo inteiro, né? E a gente mantinha sempre esse elo retroalimentado, né? De crescimento, de estudo, de expansão. E aí eu fico muito grato, né? Do Wellington me chamar para fazer a apresentação desse momento, que é um momento extremamente marcante para nós, para a relação Évora e Crateús, né? E eu fico extremamente feliz dele ter essa sensibilidade e essa gratidão, né, de lembrar desse nosso percurso, né, esse nosso percurso como amigo, como colegas de trabalho. E para dizer assim, para concluir, Wellington, esse percurso que você fez é um percurso que engrandece, né, ao mesmo tempo, não apenas a sua pessoa enquanto profissional, nem a nós, como do curso de letras, mas você já percebe o seu trabalho ressoando, né, ressoando muito além dos limites dos sertões de Crateús. Professora Maria João Massalo, olha, foi uma alegria enorme, né, conhecê-la pessoalmente, entre aspas, né, foi muito bom. E aí a gente espera que os desdobramentos que vocês, né, sinalizaram aqui, que eles se concretizem, né, que se mantenham em andamento para a alegria de todos nós. É uma alegria, muitíssimo obrigado a todos vocês, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada também. Às 30 pessoas que ainda estão conosco aqui, porque para o curso de Letras de Crateús, este momento é histórico. E quem faz a história somos nós. Então, todos nós que estamos aqui nesse momento, estamos escrevendo mais esse pequeno capítulozinho do Café com Letras e Pedras. Obrigado a todos vocês, boa noite e que a gente se encontre em breve.